Amém, amém. Quem está feliz, diga amém. Maravilha. Estamos aqui dando sequência, mais um devocional baseado em Atos dos Apóstolos, falando com os irmãos aqui na Catedral, falando com todos que nos acompanham no Brasil. Semana passada, nós fomos interrompidos pelo Espírito Santo e não demos sequência no que estávamos fazendo nos dias anteriores. Hoje, eu sinto que Deus permite que a gente deve avançar, concluindo assim o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Quem está nos acompanhando pelas redes, nós estamos estudando verso por verso de Atos dos Apóstolos. Não importa se você já leu esse livro 10, 20, 30, 50 vezes, é bom sempre fazê-lo. E se puder até memorizá-lo, porque nele nós encontramos a história dos primeiros 60 anos da igreja. Dissemos isso aqui outro dia. Atos dos Apóstolos não tem uma conclusão, não tem um encerramento, porque nós, da Igreja Apostólica do século 21, continuamos escrevendo o 29º capítulo do livro. Os irmãos creem assim ou não? Você está escrevendo, amém? Tudo que Deus está fazendo através de você, lá na igreja onde você pastoreia, por onde você passa, ao longo da sua história ministerial, você está escrevendo Atos. Quantos milagres, quantas transformações, quantas decisões. É um livro inacabado. Nós estamos dando continuidade. Atos do Espírito na instrumentalidade dos apóstolos. E não esqueça que a palavra apóstolo traduzido é enviado. Então, todos são enviados. Por isso a igreja é apostólica, é uma igreja enviada. É enviada para saquear o inferno e povoar o céu. Quem crê assim? Os irmãos estão comigo? Crê mesmo? Aleluia! Meu coração amanheceu pegando fogo. Lembra daquele corinho? Glória a Deus. Vamos ler o texto. Vamos fazer de uma forma diferente. Outro dia nós fizemos um rodízio de leitura. Vamos fazer diferente. Eu leio o verso ímpar e os irmãos lerão o verso par. Eu leio o 15, você o 16, eu o 17, você o 18, até o verso 26. Ok? Então, com a Bíblia aberta, ou com a Bíblia ligada, vamos lá. Os irmãos lêem para fora, viu? Bota essa voz bonita, bem alta aí. Tá bem? Amém, Celina? Vamos lá. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha a assembleia de umas 120 pessoas e disse: eu vou deixar o outro microfone com o pastor Elias, porque a gente está gravando e aí os irmãos lê com ele o verso ímpar numa voz de coro, tá? Para não dar esse ato aí. Vamos lá. Comigo agora. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa de iniquidade, e caindo de cabeça para baixo, ele estourou, dividindo-se ao meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Acéldama, ou Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos:
a sua habitação fique desolada, e nenhum homem habite nela, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, até o dia em que dentre eles foi levado para cima, um deles seja ordenado para ser testemunho conosco de sua ressurreição. então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado do Justo, e Matias. E eles oraram e disseram: Tu, Senhor, que conhece os corações de todos os homens, mostra qual destes dois tens escolhidos, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E eles tiraram a sorte caiu sobre Matias, e ele foi incorporado aos 11 apóstolos. Então, irmãos, vamos de forma resumida entender e tirar alguns princípios importantes aqui desse texto. Os irmãos lembram que no contexto anterior, os discípulos receberam um comando e foram para o cenáculo e se fecharam lá e ficaram em contínua oração, esperando a chegada do Consolador. Esse é o contexto. Eles estão lá com um grupo de 120, mais os apóstolos, mais Maria, que era pentecostal, mais os irmãos biológicos de Jesus, todos naquela expectativa. Dissemos aqui do culto que durou 10 dias, né? No 40º dia após a ressurreição, Jesus deu a ordem e ascendeu aos céus. Eles foram e se trancaram. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, quer dizer, 50 dias depois da Páscoa, se no 40º ele deu a ordem, só no 50º o Espírito desceu. Então o culto durou 10 dias, 10 dias. Né? Ali tinha donas de casa, ali tinha trabalhadores, mas eles entenderam a prioridade. Era a chegada do substituto único do Senhor Jesus. Então havia aquela expectativa. Jesus subiu, o Espírito desceu. Sei que os irmãos sabem disso, mas é para refrescar a sua memória, tá bom? Então é nesse contexto, dentro do cenáculo, um dado momento, naqueles dias que eles estavam lá, diz o verso 15, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse, então você vê a liderança de Pedro, né? Pedro sempre tomava iniciativa. Pedro havia recebido revelação, a chave do reino. Chave aí não é um molho, evidentemente, de chaves como querem os romanos, mas a chave é a palavra que abriu. Foi o primeiro a pregar fora dos termos de Israel, na casa de Cornélio e etc. Então Pedro tinha liderança. É muito importante a iniciativa, né? É uma característica de quem é dotado de um dom de liderança. Você vê que Pedro poderia ter sido João, poderia ter sido Felipe, André, Bartolomeu, mas foi o Pedrão. Tomou iniciativa e olha o que ele disse no meio daqueles 120. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, e ele conhecia a Escritura, que o Espírito proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele está trazendo à memória a traição de Judas. No 17, porque ele, Judas, era contado entre nós e teve parte neste ministério. No 18 ele continua,
este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Está descrevendo a consequência que veio sobre a vida de um traidor. Eu sei que há uma discussão no meio teológico, no meio dos pastores. Judas foi predestinado para ser traidor? Ele poderia ter evitado isso? Vamos abrir isso aqui. Fala aí, pastor Elias, vamos rodar a roda aí, vai. Os irmãos que quiserem discorrer sobre essa pergunta, podem responder. Ele nasceu para ser o que foi? Ou ele deu lugar para o diabo? Eu creio que não, porque seria um pesado jugo sobre uma pessoa que nasce determinada para trair a graça, trair Jesus e levar Jesus à crucificação, seria um grande peso e da parte de Deus para a vida de um ser humano, como Judas ou como qualquer um de nós. Eu creio que foi uma escolha de Judas. E Judas, a gente sabe que mesmo ele sendo tesoureiro e um dos discípulos, quando você vai ver a história de Judas, você percebe que em algumas ações Judas não está presente. Ele era meio só na hora de contar a oferta. De vez em quando ele sumia, de vez em quando ele desaparecia. E quando ele ficava distante, eu creio que Satanás ganhou o coração dele com isso também, por ficar um pouco distante de Jesus. Só chegava mesmo na hora do, como diz lá em Minas, do faz-me rir. Então aí ele deu brecha, ele deu lugar. É desconhecido, não é Jesus, então não vou atender, não. Então, irmãos, eu creio que ele não nasceu para viver e fazer o que ele fez. Ele não nasceu para viver e fazer o que ele fez. O quê? Trair Jesus. Foi uma escolha. Ok. Sim. Se nós formos ver o contexto da história, a Bíblia diz que Deus respeita o livre-arbítrio de todo homem. Deus, ele não invade o livre-arbítrio. E nós vamos ver que na ceia, quando estava lá, foi dado uma oportunidade para que Judas se retratasse e tirasse todo aquele plano. Porque muitas vezes, quando a pessoa vem atrair o ministério, ou a pessoa vem atrair a liderança, aquilo ali não aconteceu naquele momento ali da traição, não. Aquilo vem sendo gerado ao longo de anos, ao longo de meses, ao longo de dias. E essa traição de Judas, ela foi gerada ao longo do tempo. E a Bíblia diz com toda clareza que foi dado todas as oportunidades para que ele venha a entender o plano da redenção. Jesus próprio, na ceia, diz: tem um entre nós aqui que já colocou seu coração para o maligno. Ele Jesus deu toda a deixa para que ele pudesse, irmão, se retratar, se ver a sua condição de pecador e ele pudesse entender o plano da salvação. Então, quero trazer isso a todos nós. Quando nasce no coração de um homem que ele vai trair a nossa liderança, trair a igreja, ele vai alimentando isso, Satanás toma isso com ele, ao longo de meses, até dentro da casa dele, ele começa a formatar planos, irmãos, para como ele vai fazer, e você vê que a pessoa, quando ele está próximo a cometer um ato desse, que Judas cometeu, e que tem muitos irmãos que têm cometido ao longo dos dias, e a gente tem provado isso na pele, a traição, a renegação à liderança, até dentro da casa dele, irmão, ele começa a formatar planos, como é que ele vai fazer para trair. E se você perceber, todo homem que vem a pecar, nunca ele vem pelo lado de confessar, sempre ele tem desculpa para poder
é aquele erro dele ser explicado. E ele explica, reexplica, triexplica e não justifica. Porque todo homem, irmãos, quando ele vem, que nasce no coração dele este ímpeto da traição, que é uma das armas que mais machuca o coração, tanto da liderança como do coração de Deus, é a traição. Ela nasce ao longo do tempo. Que Deus possa nos livrar, irmãos, e que o diabo não tenha a oportunidade de achar brecha em nenhum de nós. Muitas vezes você está lá longe, distante, e você semeia uma palavra, e o diabo pega aquela palavra, irmãos, e ele alimenta dentro de você, ele alimenta, aí você começa a se auto-justificar, você começa a se colocar, né, como injustiçado. Judas se colocou como injustiçado. Quando lá teve aqueles negócios lá que Jesus mandou ele tirar o dinheiro lá da sacola para pagar aquele alimento, ele falou, não era melhor dar aos pobres, ele começou a se justificar. Mas eu quero dizer, irmãos, que o plano de Deus é perfeito e Deus respeita o livre-arbítrio e não tem predestinação para Judas. Judas não quis se arrepender. Muito bem. Agora, irmão, antes do pastor Xavier, escute, é interessante. Pedro também cometeu um pecado terrível, traiu 3 vezes, negou 3 vezes, né? E a última negativa de Pedro foi com juramentos, foi rogando praga. Por que Pedro foi perdoado e Judas não? Porque Pedro, eu tenho uma mensagem, 7 passos da queda e 7 passos da restauração de Pedro, porque ele foi a Jesus. E ele foi, então, perdoado e restaurado. Judas foi a quem? Ao sumo sacerdote. Tomado não de arrependimento, de remorso. Né? Traiu o sangue inocente. Está aqui as moedas. O sumo sacerdote deu de ombro e disse, isso é contigo. O que nós queríamos, nós já temos. Ele sai desesperado. E o texto aqui, Pedro relata que ele não apenas se enforcou, as suas entranhas, o seu abdômen rasgou-se. Subentende que ele se lançou numa corda para se enforcar, a corda arrebentou, ele caiu em galhos pontiagudos, rasgaram o seu abdômen, e as suas entranhas, o seu intestino, está escrito aqui, se derramou. Olha que morte. Olha o fim de um traidor. Muitas lições aí de alerta, né? Missionário Xavier, compartilha aí conosco. É interessante, apóstolo, que aqui o que temos da parte de Lucas é um registro de uma história da igreja que já tinha iniciado, como o senhor colocou, aproximadamente 60 anos. E o Lucas faz uma entrevista com várias pessoas que ainda vivia e era testemunha secular, tinha presenciado, participado, e ele faz a transcrição. E quero concordar com as palavras do pastor Elias, e eu me pego pensando, o fardo pesado que Judas trouxe para os seus irmãos e para os seus pais, de uma decisão errada que ele tomou. E segundo a gente tem informação, conhecimento, ele era um dos apóstolos de Jesus, da equipe pessoal de Jesus, o homem que tinha o maior nível de instrução secular, acima mesmo de Pedro, que era um homem, vamos dizer assim, simples, rude nas suas expressões, mas olha o posicionamento dos dois, o contraste de um para com o outro. A gente entende, a gente aprende que a influência, ela pode ser positiva, mas a influência, ela é negativa também. E cabe a mim ter discernimento, escolher, né? Somos livres para tomar uma decisão,
mas a minha decisão, a nossa decisão, tem que ser fundamentada no amor de Deus em Cristo Jesus, ao nos escolher, cada um de nós incapacitado, e nos capacitar para esta grande obra, que é dele, por ele e sempre para ele. Glória a Deus. Missionário Xavier, o nosso catedrático aí, viu? Maravilha. Irmãos, antes do pastor Fábio, olha aqui que coisa maravilhosa. Verso 21. Pedro está dizendo, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi dentre nós levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Pedro está dizendo, olha o critério para escolher o possível substituto de Judas. Não vamos tomar um desconhecido, não vamos tomar alguém que desceu de paraquedas, não vamos tomar alguém que chegou ontem, é um aventureiro. Não sabemos a sua origem, a sua história, nem o seu destino, os seus projetos. Olha a exigência. Tomemos alguém que desde o princípio, que Jesus começou o seu ministério, alguém que andou conosco com lealdade, com fidelidade em todo o tempo. Irmão, isso aqui tem uma lição. Nós temos que valorizar quem tem história, valorizar quem já caminhou milhas e milhas e milhas e milhas e milhas, quem já comeu junto um saco de sal, quem já passou por momentos bons e momentos ruins, por experiências doces e por experiências amargas. Eu tenho muito cuidado com dar o púlpito para qualquer um. Isso é um perigo, irmãos. Eu sempre ensinei, sempre vou continuar ensinando isso. Quando você dá o púlpito para alguém, você está avaliando a pessoa, ou avalizando a pessoa, dizendo, ó, pode levar até para casa, porque isso aqui é um santo. Está ocupando o altar, está ministrando para a igreja, não é? Sujeito que anda por aí oferecendo campanha, isso não é nobre, isso é horrível. Né? Lá em Vitória, e aqui também, creio que os irmãos têm experiência, quando aparecem uns camaradas que você nunca viu na vida. Né? Vem falar, eu faço uma campanha assim, 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 você tem espaço aí, você nunca viu o cara. Como é que você... E tem irmãos nossos que aceitam, que o cara é carismático, o cara tem dons, que o cara encanta o público, o cara tira dinheiro, e o sujeito é capaz de botar um desse no púlpito. E depois as decepções são as mais terríveis. Nós temos que ter critério. Você vê que aqui o critério foi, vamos buscar alguém que tem história. Alguém que durante 3 anos e meio de ministério andou conosco, de lado a lado. 3 anos e meio, porque o ministério de Jesus foi desse tamanhozinho, 3 anos e meio. Mas pegue aí 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Irmãos que vêm converteram nessa igreja, né, se tornaram pastores nessa igreja, ou veio de fora, que o Espírito trouxe, toda a regra tem exceção. É raro, mas tem. Alguém que vem de fora, pode ter um ou outro. Não é comum, mas Deus tem. E Deus pode trazer alguém de fora. Eu não estou aqui fechando a porta totalmente, não é verdade? Mas lembra que Abraão tinha 318 feitos em casa. Aqueles que são feitos em casa costumam dar problema de vez em quando. Imagina quem não foi feito em casa, que vem cheio de costume, de doutrina, e vem trazer para o meio. Então, eu não estou fechando a porta. Tem gente que Deus pode trazer, que está lá fraco, caído, um pastor, que já foi uma bênção, e Deus nos usar para restaurá-lo. Aí ele vai ter identidade com a gente. Mas o critério aqui é alguém que desde o começo andou conosco, caminhou conosco, deu sinal de lealdade. Um desses vai ser escolhido
para ocupar o lugar de Judas, porque era um cargo de extrema confiança, coluna da igreja. Pastor Fábio. Dentro da pergunta que o senhor fez aí, né, no começo, se Judas foi predestinado, né, para isso. Acerca da predestinação, a palavra de Deus fala que nós somos predestinados, sim, para sermos santos e irrepreensíveis. Nós somos chamados, fomos escolhidos por adoção. Então, na questão de Judas, parte da questão da escolha. Todos os dias, o apóstolo tem pregado isso aqui, nesses últimos quase 30 dias, nós temos ouvido aqui palavras interessantes sobre o cuidado com a nossa vida, sobre o cuidado com a tentação, sobre o cuidado com os laços que o diabo arma para nos destruir, para nos derrubar. Quantas vezes nós estamos passando tantas situações e você não sabe, nós não conhecemos o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um tempo. Talvez alguém... Só parar aqui, nós estamos aqui em casa. Há um ano atrás, quem imaginava que nós estaríamos nessa reunião aqui hoje? E tantas vezes e tantas situações que veio na mente de tantos de nós aqui. Vontade de sair, vontade de largar, vontade de ir embora, vontade de jogar a toalha. Então, mas a palavra de Deus, e justamente nesses últimos tempos que a gente tem estudado a palavra, e a palavra diz, amém, nós somos chamados para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, glória, e para permanecer, né, apóstolo? Para permanecer na vocação que fomos chamados para cumprir bem o nosso ministério. Então, foi uma questão de escolha de Judas. Amém. Irmão, só falta 3 versículos e a hora está avançada. Eu quero fechar com vocês nesses 3. Olha, então propuseram 2 nomes. Olha o verso 23. José, chamado Barsabás, que era apelidado como Justo, para ele ter o cognome de Justo, realmente ele devia ter um testemunho fantástico. E Matias, os 2 se apresentaram, né? Se apresentaram, não, foram convidados. Olha o 24. E orando, disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então, nós temos aí, nos 24 e 25, a oração de Pedro, para que Deus mostrasse entre os 2 qual deles era o escolhido. Agora, irmãos, o 26 é o verso mais polêmico. E vamos entender o que é isso. E os lançaram em sorte, ou em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Sorte. Essa expressão, eu não tenho sorte, fulano tem muita sorte. Essa palavra é uma palavra esotérica. É uma palavra que pertence à área do ocultismo, né? Do esoterismo. Sorte. Como é que é isso? Lançar sorte. Fazer um sorteio. Isso aqui dá panos para as mangas. Vou deixar. Escute só. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos. Por que tem base bíblica? Tem. O sumo sacerdote usava no peitoral, né? E a gente tem várias referências sobre 2 pedras, uma preta e uma branca, chamada Urim e Tumim. É isso que você ia falar? Então eu peguei a sua mensagem. Urim e Tumim. Lá na antiga aliança, eles não tinham ainda o Espírito Santo residindo neles. O Espírito Santo era transitório. Então, para saber a vontade de Deus para um determinado assunto, eu não vou dar um estudo aqui, mas tem várias referências sobre Urim e Tumim. Não é? Eles jogavam
as pedras, preta e branca, né? E aí eles deduziam a vontade de Deus de acordo com aquele lançamento de sorte com 2 pedras, em várias ocasiões. No pecado de Acã, por exemplo, foi lançado sorte 4 vezes. A sorte caiu sobre a tribo, a sorte caiu sobre a família, a sorte caiu sobre Acã. Era no Urim e no Tumim. Agora, interessante, é a única vez no Novo Testamento que aparece isso, o lançamento de sorte, para saber quem era quem. Se você prestar atenção, foi antes da chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo desce no capítulo 2. Hoje não precisa mais de Urim e Tumim. Hoje nós temos o Espírito Santo. Romanos 8,14. Todos que são gerados por Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Por isso a intimidade que eu falo tanto, que eu prego tanto. Tem irmãos que às vezes falam, poxa, o apóstolo fala tanto do Espírito Santo, que parece música de uma nota só. Não é não, irmãos, é que ele é o bem maior dentro de nós. É ele que sonda a mente, o coração do Pai, comunica conosco, que dá dons, que distribui dons, que está na terra e que vai arrebatar a igreja ao Espírito Santo. Jesus glorificado está à direita do Pai. Então hoje nós temos ele, Paráclito, Consolador, para nos dirigir. Não é mais o Urim e Tumim. Fala, pastor Adilson, dá o microfone ali para ele, que a gente está gravando e o Brasil está acompanhando e a gente está caminhando para encerrar. Vamos lá, pastor Adilson. Liga aí para nós. Só para corroborar o que o senhor está falando, Flávio Josefo escreve uma série de 6 livros, né? Hoje são 6 para o volume, chamado A História da Guerra dos Hebreus. Eu não me recordo agora se é o livro 2 ou o livro 3 que fala exatamente sobre esse episódio e corrobora totalmente com o que o senhor acabou de falar. Então, o que o senhor está falando é histórico, não tem que discutir. Amém. Então, queridos, você vê um texto que a gente já leu e releu tantas vezes, e se a gente continuar aqui, muitos pastores, muitas pastoras, muitos líderes que estão aqui, garanto que receberam uma revelação num verso e tal, e teria também muita coisa para falar, que a Bíblia é inesgotável. Então, guarde no coração. Amanhã a gente prosseguirá, se Deus permitir, no capítulo 2. Tá bom? Glória a Deus. Só para fechar, pastor Marcos, está aí contigo. Marcos Galdino está muito em silêncio, mas agora ele fala. Aí depois que te lançaram a sorte, que escolheram o Matias, ainda teve o voto comum de todos ainda. Todos viram ali, tiveram que testificar, né? E Matias, então, se tornou o 12º apóstolo, né? Substituiu o Judas, que tomou o seu caminho de traição. Irmãos, que o Espírito Santo vivifique essa palavra em nossos corações e que a gente tire lições e possamos aplicá-las nas nossas próprias vidas. Amém? Dá um abraço em quem está ao seu lado. Um dia abençoado para nós. Você de casa, um abraço, um beijo em seu coração e até amanhã, se Deus quiser.